A paz do Senhor, povo lindo, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Você que já nos acompanha há algum tempo ou você que está chegando agora, é muito bem-vindo também. Nós estamos estudando aqui pela classe dos adultos da Igreja Assembleia de Deus, a revista que tem como tema o corpo de Cristo, a origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. E nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 12, lembrando aos irmãos que as 11 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada O Corpo de Cristo, amém? Então, se você perdeu alguma lição, dá tempo de você ir lá e ir assistindo as lições anteriores, porque um assunto vai puxando um outro assunto aqui. E nós estaremos, irmãos, aproveitando a oportunidade para mostrar aos irmãos a revista que nós estaremos estudando no próximo trimestre, no segundo trimestre de 2024. E essa revista ela terá como tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Amém? Então, nesta lição de número 12, nós estaremos estudando a seguinte temática aqui, o papel da pregação no culto. Vamos falar muito sobre o quê? Sobre a importância, a relevância da palavra de Deus. Amém? Nós temos como texto áureo para a lição de hoje, o apóstolo Paulo escrevendo a carta a 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo de número 2, que diz assim: que pregues a palavra íntes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Nós temos como verdade prática para a lição de hoje, pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. E aqui nesta verdade prática, a gente já pode destacar os 4 pilares que movem a nossa crença, a nossa fé, que são: Jesus Cristo ele salva, Jesus Cristo ele cura, Jesus Cristo ele transforma, ele batiza com o Espírito Santo e breve voltará para buscar a sua igreja. Então, baseado aqui nesta verdade prática aqui, que é por intermédio da palavra que vidas são salvas, e aí eu faço uma pergunta para você: qual o papel da pregação nos cultos? Nós vamos ver durante o decorrer da aula, mas já quero aqui adiantar para você a principal resposta aqui, que é o quê? É falar de Jesus Cristo. Ou seja, o principal papel de pregar, e esta palavra pregação, ela significa o quê? Um sermão, uma admoestação, uma repreensão. E para o nosso conhecimento aqui, para a nossa explicação de conteúdo, para o nosso conhecimento, é uma prática de transmitir e ensinar os ensinamentos e princípios da onde? Da Escritura. Da onde? Da palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade para nós é Jesus Cristo. Então, o principal papel da pregação no culto é o que? É revelar a pessoa bendita de Jesus Cristo. Lembrando que a gente citou aqui os 4 pilares. E os 4 pilares aqui, eles são o quê? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará para buscar a sua igreja. Nós temos como leitura bíblica em classe a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo e que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então,
haverá, né, virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, né? As pessoas ali, ó, elas terão comichão, e aqui eu entendo a palavra do Senhor nesse sentido, eu quero ouvir aquilo que vai me agradar, aquilo que vai me satisfazer. Esses dias eu vi, né, na igreja a pregação de um amigo meu no culto, e ele dizia o seguinte, ele diz assim para quem estava ali na igreja naquela oportunidade, ele falou assim, ó, hoje nós estamos vivendo uma geração que não só a palavra do Senhor basta, tem que ter mais alguma coisa. E aí ele nos ensinou ali de que maneira que a palavra do Senhor, ela continua sendo o bastante para nossas vidas, né? Continua sendo infalível, continua sendo inefável e sem erro, sem margem de erro nenhum. E nós entendemos como pentecostais que a Bíblia, ela não é somente ali um livro escrito, né? Ela não contém só algumas palavras, né? E não contém o que nesse sentido que eu estou falando aqui, ela não é só um texto lido onde existem algumas frases ali da palavra de Deus. Ela é em si a boca de Deus falando aos nossos corações. Ela não contém a palavra, ela é a palavra, ela é a boca de Deus falando aos nossos corações. E neste sentido aqui, nós estaremos estudando 3 objetivos para a lição de hoje. Quais são eles? O primeiro, apresentar o ministério da palavra e o seu propósito. O segundo, enfatizar a importância do ministério da palavra. E o terceiro, explicar a fundamentação do ministério da palavra. Explicitar a fundamentação do ministério da palavra. Nós temos como parte motivacional aqui, irmãos, para a nossa lição de hoje, ó, a pregação da palavra de Deus é o antídoto divino para 3 situações aqui o autor da revista coloca para a gente. Primeiro, nos formar, porque nós somos o quê? Discípulos. Segundo, edificar a sua igreja. Lembra lá do propósito, de um dos propósitos do culto? E aqui também, ó, influenciar. Influenciar quem? Os crentes a terem vidas mais piedosas. Então, na palavra do Senhor, nós aprendemos todos esses contextos. E temos que ter como parte motivacional saber que é através da palavra que nós somos formados, é através da palavra que nós somos edificados e é através da palavra que nós podemos o quê? Influenciar outras pessoas a também aceitar Jesus Cristo e a sua palavra como salvação para a sua vida, amém? Nós temos como palavra-chave, então, para a nossa lição de hoje, a palavra pregação, que eu já disse aos irmãos aqui, num contexto resumido, que é o que? É colocar em prática, é transmitir e ensinar o que? Os ensinamentos contidos nas Escrituras Sagradas. E a principal motivação, principal aspecto para a gente entender o propósito da pregação é o que? É divulgar a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como já disse aqui aos irmãos. Então, caminhando para a nossa parte de introdução da aula de hoje, nesta lição veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Então, nesse aspecto aqui, nós podemos ainda refletir sobre a glória de Deus. A pregação precisa manter o propósito para qual foi estabelecida. E aqui nós citamos 2 propósitos aos irmãos. O primeiro, que eu já venho enfatizando muito, que é revelar a pessoa de Deus, revelar, né, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual o outro propósito? Que a gente leu lá na motivação, de formar, ou seja, de educar a igreja do Senhor. Então, entendemos aqui nesta parte introdutória aqui, que a igreja ela precisa ser edificada e moldada pelos valores do reino. E que valores que nós conhecemos como os valores do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Valores do que? De ética, valores de caráter, valores de conduta, valores de atitudes, esses valores aqui bíblicos que fazem parte do reino do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E ainda, irmãos, para encerrar essa parte de introdução, podemos dizer aqui ainda que a pregação da palavra do Senhor, ela precisa ser
bíblica e cristocêntrica. Ou seja, ela tem que estar, a pregação, resumidamente aqui, irmãos, não é para exaltação de ninguém, né? No sentido assim que estou dizendo aqui, não é para a pessoa se mostrar ali, né? O principal propósito é alcançar vidas, é educar, é o que? É discipular, trazer os ensinamentos bíblicos, né? Com foco em Jesus Cristo, porque nós vemos muitas vezes aí alguns cultos, como nós falamos na lição anterior, alguns cultos que já estão sendo antropocêntricos, que já tem o homem ali como centro, né? Nossa, como aquela pessoa ali, ela prega bem, conhece bem, mas às vezes, irmãos, a gente vai analisar ali e se pergunta, né? Qual o foco foi da mensagem? Onde Jesus Cristo entrou nessa pregação? Né? Então é neste sentido que nós estaremos estudando a nossa lição de hoje e tendo o que? Jesus Cristo como nosso maior exemplo. Por isso a pregação deve ser o que? Bíblica e cristocêntrica. Amém? Nós temos aqui, irmãos, para esta lição de hoje, nós temos também 3 tópicos e cada tópico com seus subtópicos. Vamos caminhar agora então para o primeiro tópico, enfatizando aos irmãos que nós cremos, nós ensinamos e nós professamos que a palavra, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Nesse sentido, deixa eu explicar. Ela é a própria palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando aos nossos corações. Amém? E podemos ainda acrescentar aqui, lá em Jeremias, a palavra do Senhor vai dizer, não é minha palavra, né, como o martelo que esmiuça a penha, né, como o fogo e o martelo ali que esmiuça a penha, né? Então, neste sentido aqui, damos, né, e temos total reverência à palavra do Senhor. Primeiro tópico vai dizer assim, ministério da palavra e seu propósito. E aqui nós temos 3 subtópicos. O primeiro subtópico tem como tema a pregação como proclamação. Vamos entender este conceito aqui. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de revelar quem? Deus às pessoas. Revelar Deus para as pessoas. Assim como eu, assim como você, fomos alcançados pela misericórdia de Jesus Cristo. Quando ouvimos, né, a palavra do Senhor, se está sendo bênção para a sua vida este canal, divulgue, né? Coloque nas suas redes sociais, coloque aí no seu WhatsApp, deixe o seu like aqui para que esta lição, né, ela seja divulgada aqui pela plataforma. E neste contexto ainda, irmãos, queria ler com os irmãos lá em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo de número 21, para nós estarmos enfatizando, né, o que acabamos de trazer aqui aos irmãos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo de número 21, seguinte texto, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, pregação, o principal propósito é o que? Divulgar a pessoa de Jesus Cristo para as demais pessoas, para aquelas que ainda não conhecem o nosso Salvador. Principal propósito da pregação, o que? Revelar Deus para as pessoas. E aí o apóstolo Paulo vem trazendo aqui este texto maravilhoso aqui, que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ainda podemos aqui, para terminar este primeiro subtópico, dizer o seguinte, que nesse contexto, então, esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação, trazer o que? O conhecimento de Deus para as pessoas. Amém? Caminhando para o segundo subtópico, gostaria aqui de trazer o tema, o caso emblemático de Lídia. Vamos lá dar uma lidinha para a gente entender o contexto? Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, no versículo de número 14, Atos capítulo 16, no versículo de número 14. É bom que você mantenha aí a sua Bíblia, né, aberta para estar acompanhando comigo essas referências aqui. Diz assim a palavra do Senhor. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração
para que estivesse atenta ao que ao que Paulo dizia. Então aqui, irmãos, um segundo propósito, vamos dizer assim, primeiro ali, levar Deus às pessoas. O segundo propósito da pregação é que para que o coração das pessoas, ele seja o quê? Ele seja aberto no sentido de conhecer a Jesus Cristo. E ainda podemos trazer aqui que esta mulher, quando ela ouviu ali Paulo pregando a palavra, o que aconteceu? Ela se converteu a Jesus Cristo. A palavra ali foi a causa da conversão daquela mulher a Jesus Cristo. Então, devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição, como eu já disse aos irmãos, de ideias, mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. A Bíblia vai dizer, né? Quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, neste sentido aqui, não é apenas uma exposição de ideias ou a exposição de um simples ideal ali. Ela é o quê? Ela é o canal de Deus, é o canal pelo qual Deus se revela ao coração das pessoas. Também temos exemplo aqui na Bíblia dessa mulher chamada Lídia, que ao ouvir a pregação, temos vários testemunhos também. Eu vi um testemunho de um pastor pregando a palavra do Senhor, e nesse testemunho ele disse que um homem ouviu a voz do Espírito Santo para ele ir para o meio do mato, ficar atrás de uma pedra ali, que ele sempre passava no caminho, e ali ele começar a falar da palavra do Senhor. Aí ele indagou a Deus dizendo: Senhor, mas eu vou lá para aquele lugar, vou ficar atrás de uma pedra e pregar a sua palavra, quem vai ouvir? E o Espírito Santo falou ao coração dele: apenas vá. E ele foi, desceu do ônibus ali, ficou atrás daquela pedra e pregou a palavra do Senhor. Aí esperou o próximo ônibus, entrou e foi embora. Aí um dia ele estava na igreja, e quando ele estava na igreja, uma pessoa entrou, olhou, reconheceu ele, chegou até ele e falou assim: olha, eu estava numa situação difícil da minha vida, estava para dar cabo, estava para tirar a minha vida, e Deus enviou você naquele lugar, naquele meio de mato, atrás daquela pedra, e você pregou do amor de Jesus Cristo, e ali eu me rendi, meu coração foi aberto ao Senhor, eu procurei uma igreja, como você orientou ali na sua palavra, na sua pregação, procurei uma igreja, aceitei Jesus Cristo, e hoje eu sou fruto daquela pregação que você fez ali naquele momento. Olha que testemunho lindo e forte, irmãos. E ali nós podemos ver que o Espírito Santo ainda direcionando as pessoas a pregarem a sua palavra. Amém? No tópico de número 3, nós vamos falar sobre a pregação como a instrução. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crer, primeiro aspecto, crer. Segundo, amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas, que é um critério ali do nosso da nossa parte motivacional, A palavra de Deus, ela nos forma, ou seja, ela nos discipula. E aí, irmãos, nesse contexto ainda, nós precisamos ser discipulados e instruídos pela palavra do Senhor. Vamos aqui a um exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, no versículo de número 23. Olha o que diz Mateus capítulo 4, versículo de número 23. Como disse aos irmãos, a pregação ela tem que ser bíblica e cristocêntrica. Olha o exemplo que Jesus nos deixou. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho. Então, neste sentido aqui ainda, no Sermão do Monte, Jesus também, ele ensinava os seus discípulos. Vamos lá ler Mateus capítulo de número 5, no versículo de número 2. Temos muitas referências aqui a trazer aos irmãos hoje. Diz assim a palavra do Senhor: e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, verso 3,
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui tem tudo, né? Até o versículo de número 11, todas as bem-aventuranças ali da parte do nosso Senhor como ensinamento para a nossa vida. Podemos ainda trazer um exemplo aqui, ó, do apóstolo Paulo, que ele chegou a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial que fosse apto para estar ensinando, conforme nós podemos conferir em 1 Timóteo capítulo 3, no versículo de número 2. Então, neste primeiro tópico aqui, irmãos, nós aprendemos sobre o contexto da pregação como proclamação, vimos também o caso emblemático de Lídia, falamos aos irmãos também sobre a pregação como instrução. Então temos como resumo: o ministério da palavra exerce um papel de proclamação e ao mesmo tempo de instrução. De proclamação, ou seja, levar Deus, para as pessoas, fazerem com que as pessoas conheçam a Deus. No aspecto aqui de instrução, é o que? Ensinar, é o que? Doutrinar as pessoas na palavra do nosso Senhor. Caminhando para o tópico de número 2, irmãos, temos como tema o ministério da palavra e a sua importância. Ou seja, aqui estudaremos nos seus 3 subtópicos sobre a importância da palavra do Senhor na nossa vida, na vida da igreja. Primeiro subtópico diz assim, a edificação da igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. E esse exortar e esse consolar é em que sentido? É no sentido do que? De ser chamado para ajudar e encorajar, de nunca, irmãos, abater ninguém, de nunca trazer uma palavra ali de derrota, mas uma palavra do que? De ajuda, uma palavra do que? De encorajamento para a pessoa. É para isso, uma das funções aqui, nossa, na terra, é o que? É estar, como diz ali em Josué, capítulo de número 1, verso 9, se não me falha a memória, que Deus ali, ele disse a Josué, tem de bom ânimo, ou seja, a boca de Deus falando ali para o servo. Naquela situação, Moisés havia morrido, e Deus fala, olha, meu servo Moisés é morto, agora é contigo, tem de bom ânimo. Pega aí, passa por dentro desse povo aí, anima eles aí e vamos seguir a nossa caminhada aqui. Naquele sentido, então, dá para a gente aplicar nessa palavra aqui, do que? Que a palavra do Senhor, como edificação para a igreja, é para quê? É para encorajar, é para quê? Para trazer uma ajuda, E ainda podemos dizer, que o apóstolo Paulo, solicitando a Timóteo que permitisse, em ler, ensinar a palavra e exortar. 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo de número 13. Então, Paulo também, ele faz o que ali? Ele fala para Timóteo, continua lendo, continua ensinando a palavra de Deus e exortando. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13. O evangelista Lucas, ele também destaca que a igreja andava na consolação do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 9, versículo de número 31. Então, em ambos esses textos, se pressupõe o ministério da palavra como instrumento de exortação e edificação. Vamos bater e enfatizar muito nesta tecla aqui, que o propósito da palavra do Senhor, qual o papel da pregação no culto? É apresentar Deus às pessoas e ensiná-las na palavra do Senhor. Segundo subtópico, ele vai dizer assim, formação de valores. Aqui eu gostaria de ler um texto, irmãos, não consta aqui na nossa revista, mas o Espírito Santo colocou no meu coração, que está lá em Isaías, capítulo 5, no versículo de número 20. Olha o que diz esse texto, se nós já não estamos vivendo ou passando por esta situação. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Vê se a gente não está vivendo a situação nesse contexto que eu vou trazer aqui aos irmãos. A pregação é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. E uma consciência cristã está pautada onde? Na Bíblia e
cristocêntrica. E ainda podemos dizer que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar, crer e agir. Ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, ou seja, isto é, sua visão de mundo, uma visão que seja diferente da cultura secular. Por quê? Porque a cultura secular, ela vai na contramão de tudo que diz a palavra do Senhor, Na contramão em que sentido? Legalização de droga, legalização do aborto. Então, aqui nós entendemos o quê? Que vai na contramão do que a palavra do Senhor ela nos ensina, ou seja, essa cultura secular nós temos que estar dentro da palavra do Senhor, blindados para que não venha nos tirar da nossa comunhão e nos levar para fora da salvação em Jesus Cristo. Então, ainda neste conceito aqui ainda, de uma forma didática, nós temos que estar sabendo, crer, agir e o que? Pensar de acordo com a palavra do Senhor. O terceiro subtópico ele vai trazendo aqui, resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou seus discípulos. Vamos ver aqui então, melhor para explicar melhor aqui, 3 exemplos. O primeiro exemplo, Jesus censurou seus discípulos chamando-os de geração perversa, lá em Mateus capítulo 17, no verso de número 17. Um segundo exemplo aqui, Pedro também exortou seus ouvintes, lá em Atos capítulo 2, no verso 40, também usando esse termo, geração perversa. E Paulo também, escrevendo a Demas, um amigo de ministério, ele havia amado diz que ele havia amado aquela presente era e o abandonou, 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 4, no versículo de número 10. E esse presente era aqui, o autor da revista, ele pontuou para a gente que significa o quê? Significa século, significa era, ou seja, é uma referência clara a uma cultura sem Deus, ou seja, naquela era, ou seja, eles estavam vivendo ali fora do que? Desta que a gente trouxe aqui para os irmãos aqui, fora desta personalidade, desta consciência cristã. E aí Paulo vai dizer que ele o abandonou. Por quê? Porque ele estava fora de uma consciência cristã, estava fora dos ensinamentos ali da palavra do Senhor. Então, neste tópico de número 2, nós aprendemos o que aqui, irmãos? Sobre a edificação da igreja, e aí nós falamos que o sentido de exortar e o sentido de consolar quer dizer aqui o sentido de ajudar e de estar encorajando. Falamos também aos irmãos no segundo subtópico sobre formação de valores, que hoje é muito comum as pessoas estarem invertendo os valores, Li lá com os irmãos em Isaías capítulo 5, verso 20. Falamos também aos irmãos sobre resistir diante de uma cultura sem Deus, que temos que estar aqui, cada vez mais buscando o quê? Crer, agir e pensar de acordo com a palavra do Senhor. E ainda neste contexto podemos trazer o resumo que diz assim, o ministério da palavra traz edificação à igreja. O que mais? Forma os valores do crente. E o terceiro aspecto, levanta uma resistência diante de uma cultura sem Deus. A Bíblia vai dizer que este mundo jaz no maligno. Amém? Então agora vamos caminhar para a parte final da nossa lição de hoje, que é o tópico de número 3. E este tópico de número 3, ele diz assim, o ministério da palavra e a sua fundamentação. Vamos entender aqui então os seus 2 subtópicos que temos para este tópico. O primeiro, deve ser cristocêntrico. Nós já relatamos isso aos irmãos lá no início, da nossa aula. Aqui então, deve ser cristocêntrica. A Bíblia diz que, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, lá em Atos capítulo 8, no versículo de número 5. A pregação precisa ser cristocêntrica. Então, o exemplo aqui, descendo Filipe à cidade de Samaria,
lhes pregavam a Cristo. Primeiro propósito da pregação no culto. Primeiro propósito da pregação da palavra do Senhor. Trazer, apresentar, revelar Deus às pessoas. Segundo aspecto que nós vimos aqui já durante a lição de hoje. Quebrantar, derreter o coração da pessoa para que o Evangelho adentre a vida desta pessoa. Ainda podemos trazer aqui que o alvo da pregação é revelar a Cristo, como nós podemos também constatar em 1 Pedro capítulo 1, no versículo de número 11. E ainda, irmãos, podemos dizer que precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição das Escrituras são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo. Que conteúdo? Cristo Jesus. Volto aqui a trazer aquele versículo aos irmãos bem conhecido ali de João. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, conhecendo a Jesus Cristo, sendo através da pregação apresentada a Jesus Cristo, a palavra ela tem o poder do quê? De transformar vidas. Volta aqui a frisar os 4 pilares que nós pentecostais nos baseamos aqui. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará para buscar a sua igreja. Amém? Então, caminhando aqui para o segundo subtópico deste tópico de número 3, já temos a resposta para aquela pergunta que fiz lá no início da aula, mudando aqui o tema da lição de uma afirmativa para uma interrogação. Qual o papel da pregação no culto? Acabamos de trazer aos irmãos aqui. Principal papel, revelar Jesus Cristo às pessoas. Amém? O segundo subtópico diz assim, deve ser bíblico. Então, lá no início da aula, a gente comentou que tem que ser bíblica e cristocêntrica, a pregação. Aqui a revista ela só trouxe invertido. Ela deverá ser cristocêntrica, como nós já aprendemos, e bíblica. Vamos ao contexto. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou um modismo. Olha só, parece que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não é. Na verdade, são mensagens de autoajuda com um verniz de pregação. E aqui, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com essa teologia liberal, que também vai aí contra os princípios da palavra do Senhor. Temos que tomar cuidado também sobre essa nova geração de pregadores aí, coaches, esses pregadores que eles usam desta estratégia de coach para trazer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não deve trazer comoção ao nosso coração, não deve trazer emoção, melhor dizendo, ao nosso coração. Ela deve nos trazer o quê? Conversão. Ela deve, E por que a palavra do Senhor, ela muitas vezes não é aceita pelas pessoas? Porque ela vai confrontar o pecado daquela pessoa. Ela vai mostrar, ela vai explicitar, que é o terceiro objetivo aqui nosso agora. O que? Olha, o que você está fazendo está fora dos princípios bíblicos, está fora de uma consciência cristã que temos que ter. Então, ainda neste sentido, podemos trazer aqui aos irmãos que o objetivo quase sempre é financeiro. E aí, irmãos, não estou aqui apontando o dedo a ninguém. O pastor aqui, que comenta a nossa revista, desse trimestre, pastor José Gonçalves, ele frisa aqui, que a maioria das vezes essas pregações aí, que são aí meras mensagens de autoajuda, Deus vai fazer, Deus vai trazer, Deus vai te dar, tô vendo a chave, tá chegando, A maioria das vezes nesse conceito aqui, irmãos, o objetivo é o quê? Financeiro. Então, ainda para concluir esse segundo subtópico, a doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus são esquecidos. Então, qual é o princípio, que falei lá dos valores do reino do Senhor? Podemos trazer aqui, o que? Trazer a doutrina, explicar o que é o pecado, Um dos valores do reino aqui,
é o que? Mostrar, né, através da palavra do Senhor, levar a pessoa ao caminho correto. O segundo, apelo por uma vida separada do mundo, uma cultura sem Deus, né? Outro aspecto aqui, que nós podemos trazer, que temos que pregar como parte do reino dos céus, que nós temos que ter uma vida dedicada. Então o autor da revista colocou aqui, eu só trouxe, né, um contexto para nos levar aos princípios de Deus. Se por um lado, pregar a doutrina do pecado, fazer apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus, eles são esquecidos, nós entendemos que isso aqui compõe o quê? Os valores do reino de Deus. Ter uma vida separada do mundo, uma cultura com Deus, termos uma consciência cristã, termos valores éticos, caráter, estarmos sempre nos desviando do mal, né? Desviando do pecado. Olha o que Deus fala a Jó ali, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. São alguns valores do reino dos céus. Podemos trazer aqui ainda o quê? Que essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro evangelho de Cristo, que foi o que eu trouxe aqui, né, a explicação aos irmãos. Então, é uma mensagem sem cruz, conforme Gálatas capítulo 6, do verso 14 ao 16. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens, ou seja, o antropocentrismo, o homem como centro das coisas, que são amantes de si mesmo, segundo escreveu Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 5. Então, por que a pregação tem que ser bíblica e cristocêntrica? Porque, ao contrário disso, uma pregação ela vai trazer o que aqui? Ela vai trazer palavras ali que não vão gerar nas pessoas um verdadeiro arrependimento. Muito pelo contrário, esses tipos de pregações que não têm a Bíblia e Cristo como centro delas, elas estão o quê? Glorificando apenas aos homens ali, né? E aí o resumo deste tópico de número 3, ele vai trazer aqui para a gente, que o ministério da palavra deve ser fundamentalmente cristocêntrico e ao mesmo tempo bíblico. Amém? Querendo Deus, então, irmãos, vamos aqui caminhar para a conclusão da nossa lição de hoje, que diz assim, após a exposição desta lição, constatamos que a Bíblia precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Precisamos saber que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuína, que esteja pautada na Bíblia, né, e em Cristo Jesus como centro dela. Então, para nós podermos concluir aqui, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Amém? Querendo Cristo, estaremos aqui para lecionar a lição de número 13, que será, né, o encerramento deste trimestre. E ela vai ter como tema o poder de Deus na missão da igreja. E aqui ainda, irmãos, gostaria, né, de enfatizar novamente a revista que nós estaremos estudando no trimestre que vem, né? Nós estamos já na lição de número 12, daqui a pouco lição de número 13, e aí no segundo trimestre estaremos estudando a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus. Amém?